Olá, tudo bem? Começando a primeira edição com Maeli Barbosa aqui no Pérolas de Maeli. Eu vim contar para vocês algo sobrenatural que aconteceu na minha gravidez gemelar, aonde eu nunca imaginei ser mãe e quem dirá de gêmeos. Então, gente, é isso mesmo. Eu tive uma gravidez de gêmeos e a experiência sobrenatural que eu tive nessa gravidez, quando eu estava grávida de gêmeos, eu sonhava com as minhas filhas, e além de eu sonhar com as minhas filhas, eu tinha visões com elas, eu via elas, eu sonhava, e o mais incrível de tudo é que elas nasceram exatamente às minhas visões e exatamente aos meus sonhos, e isso eu vou te contar agora. Assim que eu estava grávida de gêmeos, eu comecei a vê-las. E nas minhas visões, elas tinham os olhos azuis e elas eram branquinhas e com cabelo clarinho. E eu nunca tinha pensado em ter filho, mas se eu tivesse filho, eu queria que ela parecesse com um índio, porque eu sou descendente de índio, e quando eu era criança, eu e meus irmãos, nós parecíamos índios. Então eu queria que meus filhos parecessem com índios. Uma vez eu assisti um testemunho do pastor Lucinho Barreto, onde ele dizia que a mãe dele orou e pediu que o primeiro filho dela fosse homem, que ele fosse pastor e que ele tivesse os olhos verdes, e isso aconteceu. E essa é a prova onde que Deus diz que tudo aquilo que pedires em orações crendo, receberás. Então, eu comecei a ver as minhas filhas assim. E eu já tinha assistido esse testemunho e eu tinha falado para Deus que eu queria ter uma filha índia que parecesse com uma indinha, igual aquele filme Tainá. Inclusive, o nome da minha filha se chamaria Tainã, né? Uma delas chamaria Tainã e a outra Eloá, porque também são dois nomes indígenas. E eu tinha pedido para Deus que elas se parecessem com índias, mas de repente eu comecei a ter visões delas e elas eram brancas, e índio não é branco. Elas tinham os olhos verdes e o cabelinho claro, e elas eram assim, intermediário, nem careca nem cabeluda, tinha um pouquinho de cabelo. E eu sonhava todos os dias com elas e elas tinham os olhos azuis. E eu falava, não, essas não são meus filhos, porque isso é uma boneca, porque elas pareciam bonecas no sonho. E então eu tinha visão todo o tempo e sonhava com isso todas as noites. Então eu fiz uma oração para Deus e disse assim: Deus, se essas visões e esses sonhos forem do Senhor, que elas nasçam com os olhos azuis. E as duas nasceram com os olhos azuis. Quando eu peguei elas a primeira vez, eu já vi que elas tinham os olhos azuis. Porém, eu pensei assim, não, acho que é porque a minha visão tá meio embaçada por causa da anestesia. Mas assim que a minha irmã veio me visitar no hospital, ela segurou uma delas e disse, nossa, essa daqui tem uns olhos azuis. E logo depois ela segurou a outra, nossa, essa também tem os olhos azuis. Então eu vi que não eram as minhas vistas que estavam embaçadas, e sim que elas realmente tinham os olhos azuis. E eu falei para Deus, Deus, eu vou falar sobre este testemunho, pequeno testemunho, né? Mas é um testemunho. Eu vou falar para todo mundo que me perguntarem por que elas têm os olhos azuis, sendo que nem eu e nem o pai dela tem os olhos azuis. Eu vou dizer que foi porque o Senhor Deus deu elas assim, porque eu orei que fosse assim, porque eu tinha as visões. Então, todas as vezes que alguém me perguntava porque elas tinham os olhos azuis, eu falava essa história aqui, igual eu tô contando para vocês. Só que hoje elas não têm mais os olhos azuis, elas ficaram com os olhos azuis até 2 anos e meio, e hoje os olhos delas são verdes. Nas fotos não dá pra ver muito, à noite também não dá pra ver, parece castanho, mas é verde os olhos dela. O que eu quero dizer com esse testemunho aí? Você que tem um sonho, esse não era meu sonho, ter filhos com os olhos azuis e nem nada disso, mas isso serve para você que tem um sonho e pensa que aquele sonho é impossível. Eu quero dizer que para Deus nada é impossível, que você pode todas as coisas em Deus, e tudo aquilo que você pedir em oração crendo, você receberá. Se você tem o sonho de ser mãe
e você não tá conseguindo ser mãe, pede para Deus, Ele quer ouvir você falar, Ele já sabe do seu sonho porque Ele te conhece e conhece o seu interior, mas Deus quer ouvir você dizer porque Ele quer um relacionamento sério com você, entende? E você aí que tá grávida e tá pensando em não ter essa criança, e tá pensando em abortar, ou então tá excomungando essa gravidez, olha, não faça isso. Quando Deus dá um filho, foi Ele que deu e Ele supre as suas necessidades. E você só entende o real sentido da vida quando você é mãe, quando você tem um filho, quando você tem uma família. Então você só vai entender o verdadeiro sentido da vida quando seu filho nascer. Espere, isso é uma bênção de Deus. Os filhos são uma bênção. E crê em Deus, peça com sabedoria as coisas para Deus e Ele realizará o desejo do seu coração. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo deste canal, Pérolas de Maeli. Dá um joinha, escreva nos comentários alguma coisa, se vocês gostou, se vocês não gostou, se vocês têm alguma pergunta. E se você pudesse escrever também para me ajudar, porque eu tô começando agora. Então, é isso, gente, e até o próximo vídeo. Bye!